Você sabia que cerca de 70% dos presos que cumprem pena em presídios normais acabam sendo reincidentes, voltam ao mundo do crime? Enquanto isso, o índice de presos que cumprem pena nas chamadas APAC, são Associações de Proteção e Assistência ao Condenado, esse índice de reincidência chega somente a 10%. Hoje nós vamos conhecer mais sobre a APAC, esse modelo de humanização do sistema penitenciário. E para isso eu converso com Sandra Tibo. Sandra Tibo é assistente social e é presidente da APAC de Nova Lima, onde os presos chegaram a construir, acredite, uma universidade. Então fique ligado, pois o Mente Aberta começa agora. E como a gente sempre faz, nós deixamos aqui os nossos canais de contato, de interatividade. Você pode mandar uma mensagem para a gente por e-mail, para o nosso endereço menteaberta@redesuper.com.br. Se você usa o Twitter, você manda para a gente no @PGMMenteaberta, tá joia? Mande a sua mensagem, o seu comentário, a sua sugestão de tema. Esse tema de hoje é muito legal, nós vamos falar sobre a APAC. E para conversar, nós temos aqui a Sandra Tibo, que é presidente da APAC Nova Lima. Sandra, muito obrigado, por ter vindo ao Mente Aberta falar desse projeto, que é um projeto que não é tão novo assim, mas que tem um impacto profundo, muito importante na sociedade. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, prazer é nosso. Sandra, fala um pouquinho da origem da APAC. Você, que é assistente social, preside a APAC de Nova Lima. Não foi você que criou a APAC, foi um advogado, não é isso? Em São Paulo. Isso. A APAC foi criada, né, por um advogado paulista, Dr. Mário Ottoboni. Hoje ele está com talvez 80 anos. É uma pessoa super espiritualizada. Ele criou a APAC depois que ele teve o primeiro contato com o sistema penitenciário normal, sabe? Sim. Que ele começou a ver o sofrimento que o preso passava quando ele cumpria a pena, que ele era castigado até fisicamente, porque é da cultura do brasileiro, né? Uhum. Tem que sofrer. Tem que sofrer, tem que apanhar, tem que, né? Mas é interessante que a nossa cultura, você falou isso, Sandra, é verdade. Cultura. A nossa cultura tem muito aquela coisa assim, quando a gente vê, por exemplo, alguma pessoa presa, suspeita de um crime, a população pede justiça, aquele sentimento de vingança, e muitas vezes acontece até injustiças, porque há linchamentos sem um processo normal. E quando a pessoa é julgada e vai para o presídio, aí a coisa fica pior, né? Aí o Dr. Mário, uma pessoa muito sensível, espiritualizada, ele criou uma comunidade lá do bairro dele, da cidade dele, que é São José dos Campos, com esse intuito de atender essa população carcerária lá de São José dos Campos, que sofria tanto, né, a partir da falta de estrutura do sistema comum. E foi crescendo esse movimento, né? Anteriormente, a APAC, hoje a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, quando ela se transformou numa sociedade civil. Antes, ele tinha criado uma sigla que era Amando ao Próximo, Amarás a Cristo. Ah, tá. Sabe? Então tinha uma conotação claramente religiosa. Espiritual. Uhum. Vamos dizer assim, espiritual, porque o Dr. Mário também tem o Cristo como mestre. Entendi. Né? Como todos as APACs também, é o que a gente faz, né? A gente segue os ensinamentos do Cristo. Né? A religiosidade é um dos aspectos, então, que são contemplados na base da APAC. Isso, é oferecido. Né? É oferecido a espiritualidade. A gente ressalta para o recuperando, né, que são as pessoas que são condenadas, que estão sob a nossa guarda, que a gente chama de recuperandos, a gente oferece para ele um mundo diferenciado do mundo que ele estava acostumado a viver. Agora, o que faz uma pessoa deixar o sistema prisional regular, normal, para migrar para um APAC? Como é que faz? A primeira coisa é o desejo da pessoa de se recuperar, né? Porque ele sabe que na APAC ele vai ter essas oportunidades de recuperação, né? Aí ele solicita, né? O juiz daquela comarca autoriza a ida dele, baseado principalmente no critério se ele tem vínculo com a comarca, porque isso está na lei de execução penal,
né, que você precisa de cumprir sua pena junto da sua família. O vínculo de morar, o ter nascido, enfim, ter uma ligação com aquela comarca. Ou até cometido o crime ali, cuja execução penal está sendo ali naquela comarca. Né? Ele tem que ter bom comportamento, com certeza. Primeira coisa que quando a pessoa pede a transferência, que o juiz vai buscar, a primeira informação, é se ele não tenha, se ele não cometeu nenhuma falta grave. Se ele cometeu falta grave, aí já dificulta a ida dele para o APAC. Sabe? Isso não quer dizer que a gente escolhe o tipo de crime que pode ir ou não. Isso Entendo. não. Tá? Porque se a pessoa já está lá no presídio cometendo falta grave, tipo, se é muitas vezes ligada à facção ou alguma coisa assim que realmente o impede de ter o desejo de recuperação, a gente prefere abrir a vaga ou disponibilizar a vaga para quem queira, não é assim? Sim, quem está querendo se recuperar. Se recuperar. Por isso que é recuperando. Isso. Então a APAC não é aquela coisa, por exemplo, que há alguns anos foram feitas parcerias público-privadas de empresas que começaram a administrar presídios. A APAC não é isso. A APAC é outra coisa. Não. É uma associação que ajuda a recuperar pessoas que estão no sistema prisional regular. É isso? A APAC é uma resposta da sociedade civil para esse caos que está o sistema penitenciário. Ainda que tenha começado há 42 anos atrás, né, com o Dr. Mário Ottoboni, a gente somos sociedade, somos civis normais. Tanto que você é assistente social. Eu sou assistente social. Você não é uma funcionária pública? Não tem. Eu tenho não tenho vínculo, né, com a APAC. A gente é eleito, a diretoria da APAC é eleita, né? A gente se candidata, né? E quando você percebe que você pode assim, sim contribuir através da APAC, na criação de uma sociedade mais justa e harmônica, você se candidata e começa a administrar aquela casa. Sabe? Agora, você administra a de Nova Lima, A né? de Nova Lima. Já faz tempo, Sandra? A de Nova Lima tem 13 anos. 13 anos. O movimento para Nova Lima começou há 15 anos, sabe? E eu fiz parte desse movimento inicial, porque desde então eu já achava que a gente conseguiria mudar o mundo mesmo através de um movimento forte desse, tanto que cresceu, né? E depois eu fiquei um tempo ausente da presidência, eu era uma voluntária normal, eu digo normal assim, porque não tinha as atribuições da administração, as responsabilidades da administração, né? E tem 3 anos que eu voltei, retornei à presidência. Mas olha só, um preso, por exemplo, nós temos a APAC em Nova Lima, né? A Nova Lima é uma cidade muito próxima a Belo Horizonte. Um preso, para migrar do sistema prisional regular para Nova Lima, ele tem que estar cumprindo pena, ele pode estar cumprindo pena, por exemplo, em Neves? Pode. Quando se diz comarca, então não é a cidade só, né? Porque na verdade os presos de Nova Lima estão espalhados, porque o presídio de Nova Lima é pequeno, sabe? Ele tem 80 vagas e ele é presídio, ou seja, ele acolhe tanto o condenado quanto o que está aguardando condenação, o preso provisório, né? Entendo. E aí, por muitas vezes, precisa de mandar para outras comarcas, para cumprir pena em outros presídios. Aí essa articulação é estadual, né? O Estado que faz essa articulação. Em Minas nós temos quantas APACs? Olha, em Minas nós temos 36 APACs funcionando sem o concurso da polícia ou agentes penitenciários. Né? Quando você diz sem um concurso, quer dizer que não há oficial, não há ninguém? Não. Mas vem cá, mas quem toma conta dos recuperandos? São eles próprios e uma turma pequena de funcionários e os voluntários. É mesmo? As escoltas são feitas por voluntários, toda a administração da casa é feita pelo próprio recuperando, que é coautor de sua recuperação. Isso que é uma coisa que o Dr. Mário criou, que faz com que a APAC diferencie e colha frutos melhores, resultados melhores, sabe? Essa coisa da corresponsabilidade, sabe? Ele tem a chave da porta. Ele tem a chave da porta da saída. Quer dizer, então, que o segurança da APAC é um preso do sistema regular e um recuperando lá? Se eu for na APAC hoje, quem vai me atender lá... Quem vai abrir a porta é um recuperando. Mas e as pessoas
do local onde fica a PAC, elas não ficam com medo, né? Como é que é a sua sensação? Você, como assistente social, com certeza entende muito disso, né? Muitas vezes a comunidade circunvizinha a um presídio, ela tem um medo daquela coisa, ou de uma cadeia. A sensação com a PAC é a mesma ou não? Quando não é bem feito esse contato, comunidade e a PAC, né? Quando você vai implantar uma PAC, se você não faz essa articulação bem feita, causa essa dúvida, assim, esse medo, sabe? Depois não, depois a PAC torna-se um parceiro daquela comunidade. A PAC tem horta, né? A PAC vende verduras, eles vão lá comprar verduras. A PAC tem padaria, eles vão lá e compram pão, né? A gente está numa área semi-rural, vou dizer assim, né? Embora a gente está dentro do bairro, a gente está numa parte que tem poucas casas, tem alguns sítios em torno, e eles... E a comunidade mais próxima vai na PAC muito, sabe? Inclusive, quando conhecem, né, o tipo de trabalho que a PAC faz, eles se tornam nossos parceiros. Que legal. Você falou que tem padaria, tem horta, isso. E a PAC Nova Lima tem universidade. Como é que é isso? Tem. No ano passado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia nos ofereceu o iTech, né? Né? Então, eles, como num desafio, né? Eles falaram, olha, se vocês tivessem o prédio, a gente te daria, né? A gente fez o prédio em 3 meses. Uau! Com voluntários, doando os recursos para o material e os recuperando, nós construindo, dando mão de obra. Edificando, sabe? E hoje a gente tem uma iTech que oferece cursos, né? A gente ainda está com um problema, porque como a gente está numa área rural, é difícil o ponto da internet que tem que ser um ponto específico. Entendo. Mas assim, a Secretaria de Ciência e Tecnologia está se empenhando, sabe, em criar esse ponto. Sei que a gente conseguiu entregar o prédio, a universidade foi inaugurada, e embora não esteja funcionando nos moldes que a gente gostaria, ela está funcionando. Mas vão ser cursos à distância ou são cursos presenciais? São cursos à distância. E destinados aos recuperandos somente, ou à comunidade também? O que a gente fez? Por enquanto, a gente abriu para os recuperandos, para as famílias dos recuperandos, para os funcionários e voluntários da APAC, do Fórum e do MP, e do Presídio de Nova Lima, por enquanto, sabe? E esse tipo de preocupação com a educação, né, no caso aí da universidade, ele também se dá nos níveis mais básicos, porque pode ter recuperando, por exemplo, que teve uma escolarização tardia ou não teve escolarização. É feito esse tipo de trabalho também? Então, o juiz nosso, né, de Nova Lima, o doutor Juarez, ele exige que a pessoa, para ir para a PAC, ela tem que estudar. Né? Assim, ela não pode optar, não, eu não quero fazer o curso superior, eu não quero fazer... Não, ela tem que estudar. Não, ela tem que estudar, sabe? Então, a gente oferece EJA, né, do ensino fundamental, ensino médio, e a gente tem a universidade hoje que funciona através de os cursos superiores, né? De um convênio nosso com a FEAD. É um convênio da Secretaria de Defesa Social. São quantos recuperandos hoje na PAC Nova Lima? A gente tem 86 vagas e hoje a gente está com 80 recuperandos. Uau! E com previsão para 26 mulheres, né? Que a gente ao lado está construindo a PAC feminina. Vai ter uma PAC feminina, então? Feminina, também com mão de obra dos recuperandos. E no caso, quando termina o recuperando, ele fica na PAC até o fim da sua pena no sistema regular, é isso? Quando ele vai para fora, que tipo de trabalho vocês fazem de acompanhamento? Ou não é feito um acompanhamento? Há um ano, a gente está fazendo acompanhamento das condicionais, sabe? Toda pessoa que recebe condicional na PAC, ela precisa, no período que ela estiver em condicional, ela tem que, todo mês, que eles falam, assinar condicional, né? Só que aí não é só assinar, a gente faz um controle rigoroso do que está sendo feito fora do cárcere, né? Fora da PAC. E a gente controla se está estudando, porque tem um compromisso de estudar, se tem problemas com droga, por exemplo, se foi usuário de droga, ele precisa estar em tratamento e
confirmar isso através de documentação e se ele está trabalhando, que é o principal. Uhum. Se ele não cumprir esses 3 requisitos, ele pode retornar para a APAC. Uhum. Agora, como é que é a rotina da APAC? Não é? Porque muitos falam assim, o Brasil gasta muito mais com preso do que gasta com educação. Um preso custa X reais, muito mais do que com um aluno. No caso aí, como é que é a rotina da APAC e quem banca os custos da APAC? Então, a gente tem um termo de cooperação com o Estado, sabe? Com o governo do Estado. Ele dá uma média de R$ 780 per capita, sabe? E esse montante, ele é todo... disseram que vão até mudar isso, mas ele é todo carimbadinho, né? Tipo assim, 20% para isso, né? Você fica meio engessado ali, você não consegue, por exemplo, pagar um assistente social ou pagar um psicólogo, porque às vezes a gente precisa também. X é para alimentação, para higiene. Entendi. Exatamente. E isso, esse valor dá, sabe? Porém, os luxos, né, que a gente fala, que as coisas a mais, por exemplo, pagar um curso fora ou alguma coisa assim, não dá. Aí a padaria nossa sustenta isso, sabe? Que a gente fornece para a prefeitura municipal, através também de um termo de cooperação, né? Para toda a rede municipal de ensino a gente oferece. E para a parte administrativa também. Mas assim, diário. Por exemplo, você tem a padaria lá. Então, parte dos recuperantes trabalham na padaria. Isso. São 80, né? Os outros, porque não são 80 padeiros, né? Os outros trabalham com o quê? Então, porque a gente tem 80 dividido nos 3 regimes, né? O regime fechado, o semiaberto e o aberto. Os que estão no regime aberto, eles já trabalham na rua, são 16 hoje, sabe? Eles já têm emprego, já saem toda manhã, voltam à noite, geralmente depois da escola. Os do semiaberto, acho que são 25, o número hoje, eles trabalham para casa, né? Aí eles trabalham na cozinha, eles trabalham na horta, trabalham na padaria, trabalham na marcenaria e no herbário, que a gente tem um herbário também. Os do fechado, 17, estão por conta da obra da APAC feminina. O restante trabalha dentro do regime fechado, principalmente na laborterapia, sabe? Que a gente tem, através da arte, a gente tenta resgatar aquele ser que a gente sabe que é bom, que está lá dentro dele, sabe? E aí ele vai ter um trabalho na laborterapia. E há aquela questão de redução também, a cada dia trabalhado, um percentual? Cada 3 dias a APAC de Nova Lima segue rigorosamente a lei de execução penal. Isso não é invenção de APAC, sabe? Então são 3 dias trabalhado, 1 dia remido na pena. E a gente lá também, especificamente de Nova Lima, eu não sei te informar se outra APAC também faz isso, a remissão através da leitura. Remissão através da leitura? Isso. Cada livro lido... Cada livro? Isso. Cada livro lido, 4 dias a menos na pena. Mas como é que você sabe que ele leu o livro? Aí existe um controle rigorosíssimo, é formada uma comissão, né? Uma pedagoga é presidente dessa comissão, mais 3 professores. O livro tem várias especificações. Isso é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E a gente segue a risco, sabe? Ele coloca que precisa de ter o exemplar na biblioteca da APAC, do presídio, né, qualquer. Precisa de ser feito uma resenha muito bem feita. Tá. Ele tem que fazer um relatório de leitura. Um relatório. E antes de apresentar o relatório, ele conversa com a pedagoga sobre aquele livro que ele leu. Que legal. É muito rigoroso, muito rigoroso. Agora, Sandra, são 36, né, em Minas, que você falou, não é isso? De APACs? Isso, são 36 funcionando, 7 em construção, né? Uau. E aí nós temos no Espírito Santo, a gente tem tem no Rio Grande do Norte, no Paraná. São Paulo tem a de São José dos Campos? São Paulo de São José dos Campos, que ela está parada, sabe? É a APAC mãe, que a gente, nós de APAC respeitamos muito a de São José dos Campos. Tem uma turma de voluntários que trabalha na pastoral carcerária de lá, né?
mas ela não está funcionando. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você pode responder, porque não sei se você tem a resposta para isso. Mas por que deu certo em Minas, as APACs, e não deu em outros lugares? Ó, eu tenho certeza que deu certo em Minas por causa do apoio do Tribunal de Justiça. Ah, tá. Sabe, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um programa só para APACs, chama Programas Novos Rumos. Ele dá toda a atenção que a APAC precisa, faz as articulações com os juízes, com a prefeitura, com o Estado, né? Custeia capacitação para os técnicos, para os voluntários. Na verdade, eu acho que assim, o Tribunal de Justiça é responsável por esse crescimento das APACs. Então tem uma questão do Poder Judiciário mineiro, que é específica, né, que foi sensível. Que foi sensível. Que seja uma iniciativa que realmente outros estados possam adotar, né? A gente já está caminhando, né? Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. O Sul, você falou de um... Falou? Paraná. Em Paraná. Tem dúvida. Agora, Paraná. esse percentual é muito chocante a diferença. No sistema regular, 70% tem, infelizmente, né, um retorno ao mundo do crime. E na APAC, somente 10%. Você entende que esse baixo percentual se deve a quê? Eu acho que é a metodologia, que ela é muito, muito bem feita. O Dr. Mário, ele pensou em tudo na metodologia. Por conhecer o sistema comum, ele já foi, tipo, que calçando, né, aonde que podia dar errado, e ele já foi criando aquela metodologia. São 12 elementos que a gente segue esses elementos. E a base é a espiritualidade. Continua sendo, sim, a base a espiritualidade. Porque sem essa espiritualidade, a gente não acredita que a pessoa ressurja, renasça. Mas no caso, quando é feito lá no presídio, lá no sistema regular, óbvio que os presos, eles sabem disso, inclusive tem pessoas que estão vendo a gente aqui agora que estão no sistema regular. Né? Quando eles ouvem falar da APAC, eles ouvem também dos critérios. Um dos critérios é aceitar uma orientação espiritual. Como é que é isso? Como é que é feito isso? A pessoa pode chegar assim, não, eu sou completamente ateu. Pode ficar na APAC, normal. Não tem menor problema, né? Só que ele vai... O que a APAC faz? Ela mostra esse mundo de valores espirituais, né? Os valores do Cristo. Nós, de APAC, os nossos valores são os valores do Cristo. Nós já tivemos, por exemplo, budista na APAC de Nova Lima. O que a gente fazia? A gente proporcionava a esse recuperando o contato com o budismo. Vocês respeitavam a opção religiosa dele? Normal. Lá a gente tem todas as religiões, todas. Tem espírita, tem evangélico, tem católico, todas, sabe? Mas a gente só proporciona contato com a religião dele, se ele queira. Né? Ele não é obrigado a querer. Mas quem dá esse apoio? Por exemplo, a pastoral carcerária da Igreja Católica dá apoio? A gente tem uma gama imensa de voluntários, sabe? A gente tem a igreja lá do bairro, que é o Honório Bicalho, que ele dá esse tipo de... Na verdade, a capelania é da igreja, lá do Bicalho. A Igreja Católica do bairro? Do bairro, Certo. Só que o nosso diretor espiritual é um evangélico. Entendo. Sabe? E a igreja Nossa Senhora Rainha ali do Belvedere é nosso apoiador. Então é uma multiplicidade de apoios, né? Isso, de apoios. Então a gente não fica solto, né? A gente tem toda essa gama assim, de voluntários que se interessam pelo mesmo objetivo nosso, que é ter uma sociedade melhor e que acha que através da espiritualidade também consegue. Perfeito. Só que não é só a espiritualidade, são 12 elementos. São 12? O trabalho, o apoio à família, assistência jurídica, porque a gente até acredita que o preso, por mais que ele goste da APAC, que ele se sinta bem na APAC, é respeitado, ele põe o pé hoje e quer saber que dia que ele vai sair. É claro. Né? É bom, mas... É bom, mas é preso. É sem liberdade. Ele está sem liberdade, é verdade. Está errado, né? Assim, ninguém quer ficar preso. É igual um recuperando, por exemplo, numa clínica de recuperação para
para pessoas com dependência química? Às vezes ele fica tão, não, que bom, mas ele quer sair. Quer sair, que lugar ótimo, mas quer sair. Perfeito. É normal, natural, né? Agora, qual que é o tempo médio? Existe, eu não sei, posso estar fazendo uma pergunta até descabida, mas existe tempo médio? Você é a pena das pessoas, varia de pessoa para pessoa. Existe um tempo médio ou não? Não, eu tenho hoje no regime fechado uns 8 cumprindo pena mais de 25 anos, assim, que tem mais de 25 anos de pena para cumprir. A cumprir, né? E foram para lá com quanto tempo já cumprido? A maioria tem 3 anos que estão lá. Que estão lá na PAC 3 anos, tem alguns que já cumpriram 5, tem um que já cumpriu 10, né? 10 anos já está lá? Não. Ele cumpriu 10 no sistema? Cumpriu no sistema, já está lá há 3 anos. Entendo. O mais velho lá de casa, assim, que a gente tem é 5 anos. 5 anos. Que falta mais 2 para progressar. A faixa etária, são mais jovens? Muito jovens. Muito jovens. Que loucura. A média, 22 anos, a média, 25 anos, a média. Mas e os crimes cometidos? Você tem pessoas, por exemplo, com crimes hediondos cumprindo... Não pode, né? Pode, hediondo pode sim. Porque, na verdade, quem define quem vai para a PAC é o juiz, né? Então, depois de tramitar aquele pedido e ele autorizar, a gente recebe a pessoa e, a não ser o jurídico, o setor jurídico, o resto não sabe que crime que ele cometeu. Ele já é orientado a não falar do crime. Ah, tá. Então, a lógica ali é completamente diferente da lógica do presídio, né? Porque no presídio você tem facções, você tem grupos, né? Você tem aquele que tem mais respeito dos outros, por causa até do grau de maldade que ele tinha no passado. Mas é verdade, né? É verdade. Lá é proibido isso. Mas como é que é a estrutura da APAC? Por exemplo, as pessoas, elas têm tornozeleira, têm algemas? Não, a gente não tem algema, a gente não tem arma, a gente tem só... Não tem arma? Arma nenhuma. A única coisa que a gente tem é o respeito à pessoa humana, sabe? A dignidade humana. Mas e o percentual de fugas, como é que é? 0. Aqui, 0? Verdade. Não fogem? Não fogem. Muitas vezes, a gente ouve lá que eles falam assim, faz o trâmite para ir para a PAC, que fala assim, lá eu vou fugir, porque lá é fácil. Mas eles chegam lá, se rendem a tanto respeito, a tanta harmonia, sabe? Ele fala, nossa, eu tenho que aproveitar isso. A chance que está dando. Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo daqueles indultos que são feitos no Natal, né? Que o percentual de evasão é grande, né? Mas a PAC mostra que aqueles que passam por esse crivo... Porque tem um crivo, né, Sandra? Acho que é essa que é a questão. O sistema judiciário tem um crivo forte. Para passar por esse crivo é porque vai para lá quem está a fim de recuperar. Né? Porque também, até em respeito a quem quer recuperar, você não pode colocar qualquer pessoa, porque ela pode tumultuar aquela ordem ali. Né? Mas, assim, eu não digo do crime dela, eu digo do desejo dela, muitas vezes, de tumultuar mesmo, sabe? E aí, eu tenho 80, como que eu vou pegar colocar lá que vai atrapalhar 80, né? E com relação à portaria, fica na portaria da rua apenas quem tem mérito, porque um dos elementos nossos é mérito. Então, tudo é conquistado, né? Ele vai colocando... se colocando diante da metodologia e a gente vai percebendo se ele tem ou não a condição de estar com a chave da portaria na mão. Mas eles ficam em alojamentos ou são celas? São celas. Normal. É um presídio normal, tem grade. Todos os dias, 10 horas da noite, fecha as grades. É verdade que é um que fecha, um deles que fecha, né? É muito diferente, né? É uma ironia, né? Ele vai, o presidente do conselho, cada regime tem seu conselho, que a gente chama de conselho de solidariedade e sinceridade. É um conselho formado por eles, tudo é decidido através desse conselho, sabe? Por eles, os recuperandos, Como se fosse um grêmio, vocês teriam... Isso, alguma coisa assim, que aí eles tomam conta daquela unidade ali, daquele regime. O regime fechado, ele acorda às 7 horas da manhã, acorda 6, porque 7 horas tem que estar prontinho, com a cela arrumada, a casa limpa, fazendo a primeira que a gente oferece. Né? Nessa hora a gente oferece uma oração que foi criada até por Dr. Mário, em respeito a ele, a gente mantém essa oração até hoje. E
Eles têm que fazer aquela oração mais no intuito de agradecer, sabe? E depois das 7 horas aí tem um café da manhã? Tem o café da manhã, aí começam as atividades, né? Ele não para, ele só vai parar, que ele vai descansar, que ele pode descansar às 18 horas. Mas aí é lazer. O estudo, que horas que é? O estudo do regime fechado é exatamente, começa às 18 horas. Que aí seria a EJA? A EJA, as duas EJAs, os dois, né? A faculdade começa também às 18 horas, sabe? Quem não está estudando, 18 horas tem lazer. Aí ele pode fazer uma ginástica, a gente tem os aparelhos que a gente recebe de doação. Ele pode andar em torno do pátio. Estou percebendo que ir para a PAC também não é ficar à toa. Não. A pessoa olha, tem uma vida... Muita gente não se adapta. Existe, sim, quem não se adapte. Sabe? Porque parece que para que haja recuperação, você tem que ter ação. Então, você tem que ter o tempo ocupado com atividades boas. Né? E também não é só o trabalho. Não é só o trabalho. Né? Se só o trabalho resolvesse, o sistema comum recuperaria. É verdade. Né? Porque tem trabalho no sistema comum. Né? Tem fábricas, etc. E não é só trabalho. A gente acredita piamente que é o conjunto desses 12 elementos que o Dr. Mário Ottoboni criou. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.